turma, estamos mais uma vez aqui para a nossa videoaula de português e hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos e dentre eles nós vamos falar e focar no sujeito e no predicado. Mas antes da gente falar e chegar no assunto sujeito e predicado, nós vamos falar um pouco sobre, na verdade, relembrar um pouco sobre oração e período, tá bom? Lembra que a gente já viu oração, frase, período, tá? Então a gente vai só relembrar um pouquinho para a gente poder entrar no nosso foco, que é sujeito e predicado. Mas antes, nós vamos começar a estudar a partir de agora, entrar num outro universo da gramática, tá? Que é a morfossintaxe. O que é essa morfossintaxe? Primeiro, eu já observei que pelo nome é a junção, né? Morfologia mais sintaxe. Aí nós vamos entender o que resulta tudo isso. Quando a gente está estudando morfologia, a gente está estudando as classes de palavras, tá? Então, o estudo das classes gramaticais, bem como os processos de formação delas, é chamado de morfologia. Então, quando nós estudamos substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, conjunção, interjeição, enfim, todas essas classes de palavras, a gente está estudando, na verdade, a morfologia, está relacionada aí com o processo de formação das palavras, né? Só que a partir de agora nós vamos entrar em um outro universo, que é o universo da sintaxe. A sintaxe está relacionado à função, tá? A sintaxe é a parte da gramática que descreve como as palavras devem se organizar na construção das frases, atribuindo-lhes uma função. Então, nós vamos continuar vendo substantivo, adjetivo, numeral, pronomes, verbos. Nós vamos continuar vendo tudo isso. No entanto, de uma maneira diferente, tá? Então, ao invés de chamarmos de substantivo, por exemplo, nós vamos chamar de objeto, direto ou indireto, de sujeito, tá bom? Então, o adjetivo, nós vamos começar a chamar esse adjetivo aqui na sintaxe de predicativo do sujeito, tá? Então, são nomes, outros nomes, por quê? Porque aqui agora nós vamos trabalhar com funções, tá bom? E essas funções recebem um outro nome que não é mais aquele lá da classe de palavra, tá? Mas isso a gente vai aprender e vai acompanhar direitinho ao longo das nossas aulas, tá bom? E aí, relembrando, frase é a menor unidade de comunicação linguística, pode conter ou não um verbo e apresenta significados e intenções diferentes. Então, em outras palavras, frase é todo enunciado de sentido completo, é tudo aquilo que a gente pronuncia, que a gente fala, que a gente escreve e que tem um significado. Pode ser de uma única palavra, duas, três, não importa, desde que tenha um significado. Oração é um enunciado que contém apenas uma estrutura sintática cujas ideias estão organizadas em torno de um verbo ou locução verbal. Então, uma frase é todo enunciado de sentido completo. Oração é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo. Então, oração é uma frase com verbo, simplificando mais, né? Então, oração é uma frase com verbo. Então, uma oração, ela é uma frase, ela não deixa de ser uma frase. Por quê? Porque ela vai ter um sentido, tá? Agora, nem toda frase eu posso dizer que é uma oração, porque nem toda frase tem verbo. A gente já viu isso, lembra? Então, vamos lá. Frase e período. As frases podem ser formadas por apenas uma palavra e conter ou não um verbo. Desse modo, podem ser nominais ou verbais. Então, vamos aqui, ó. Frases nominais. Apresentam-se sem verbos, mas são facilmente compreendidas, principalmente pela entonação que se dá ao pronunciá-las. Bom dia, olá, oi, saudades. Então, independente da quantidade de palavras que eu tenho em uma frase, e que todas que eu utilizei agora não pronunciei nenhum verbo, mesmo assim são frases, porque tem sentido, e elas são nominais justamente por não ter verbo, por essa ausência do verbo. E as frases verbais apresentam verbos ou locuções verbais.
As frases podem ainda ter outra classificação. Frases declarativas, optativas, imperativas e interrogativas. As declarativas, quais são? Quando apresentam ou declaram juízo acerca de alguma coisa ou de alguém. É o que a gente diz, que é quando você afirma alguma coisa, tá? Então, você pode classificar essas declarativas como declarativas afirmativas e declarativas negativas. Eu fiz atividade, eu não fiz atividade. Então, é uma afirmação. E aí, essa afirmação, ela pode também ser utilizada, ou melhor, essa frase declarativa, ela pode ser utilizada também para negar, como o exemplo que eu acabei de citar. Eu não fiz atividade, tá? Então, é um exemplo de frase declarativa negativa. Optativas, por meio desse tipo de frase, externa-se um desejo. Tá? Quando a gente está estudando o verbo, por exemplo, a gente tem lá no modo subjuntivo que vai designar, expressar uma possibilidade ou um desejo. Aqui na classificação das frases, a gente chama de optativa, quando a gente tem uma frase que exprime ou que passa essa ideia de um desejo. Imperativas são aquelas que indicam uma ordem, um pedido, um conselho. E as interrogativas são aquelas que nós utilizamos para fazer perguntas e utilizamos também uma interrogação, seja ela direta ou indireta. Aí nós temos aqui as diferentes frases podem também apresentar uma afirmação ou negação. São denominadas como afirmativas ou negativas, aquele que eu já falei para vocês. Hoje vou colaborar com a natureza. Deixarei o carro na garagem. Negativa, não são todos que pensam no futuro de nosso planeta. Então, observe aí que eu estou utilizando a partícula não para negar, né? Que é um advérbio. Então, eu tenho aí esses dois tipos de frases, que na verdade são frases declarativas e que a gente chama de afirmativa ou de negativa, tá? E agora nós vamos falar sobre sujeito e predicado. Então, vamos lá falar sobre esse assunto, que será o início aí da nossa nova fase da gramática. Então, estejam atentos. Se você achar necessário, faça as anotações no caderno, porque quanto mais você escreve, melhor é para você, tá bom? Porque vai ficar mais fácil para você compreender. E você pode acompanhar também o assunto tanto no livro, no caderno 2, aliás, do Ético, a gente já tem esse assunto no caderno 2, no capítulo 1 do caderno 2 e também na gramática, tá? Mas aí é sempre bom você, se possível, fazer as suas anotações, ok? Vamos ler aqui essa tirinha. Hoje vou plantar uma árvore, ler um livro, arrumar o meu quarto. Hoje vou passear com meu cachorro, comer todos os legumes. Hoje eu vou deixar tudo para amanhã. Já pensou? Você deixar tudo que você tem para fazer hoje, deixar sempre para amanhã, e quando chegar amanhã você vai dizer que não, eu vou deixar para amanhã. Enfim, então a gente tem que aproveitar, na verdade, fazendo uma reflexão em cima dessa tirinha, a gente tem que aproveitar o momento, aproveitar para fazer as coisas no hoje, fazer hoje, agora, viver o presente, tá? E aí nós temos as classificações, ou melhor, os conceitos sobre o que é sujeito e o que é predicado. Sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa. É o termo sobre o qual se declara alguma coisa. Tá? Então, eu estou explicando o conteúdo novo. Então, quem está explicando o conteúdo novo? Eu. Então, essa palavrinha eu, no caso aí, porque foi a palavra que eu usei, eu, é o sujeito. Então, é o termo sobre o qual se fala, se declara alguma coisa. E o predicado é tudo aquilo que se declara a respeito do sujeito. Então, se eu digo que os alunos da Escola Pequeno Príncipe gostam de ler,
né? Os alunos do 7º ano gostam de ler. Vamos simplificar, vamos delimitar. Os alunos do 7º ano gostam de ler. Então, quem gosta de ler? Os alunos do 7º ano. Então, esse termo aí é o sujeito, os alunos do 7º ano. Tudo isso aí é o sujeito. Gostam de ler é o predicado, porque gostam de ler é tudo aquilo que eu estou falando sobre esse sujeito que eu mencionei. Ok? O sujeito apresenta um núcleo, ou seja, uma palavra que representa a ideia central, a mais importante contida nele. Essa palavra geralmente é um substantivo ou um pronome. Então, no sujeito, quando a gente for encontrar esse sujeito, nós vamos precisar também reconhecer e saber qual é o núcleo desse sujeito. Por exemplo, os alunos do 7º ano gostam de ler. Quem gosta de ler? Os alunos do 7º ano. Então, essa expressão toda, os alunos do 7º ano, esse termo todo é o meu sujeito. Só que dentro desse termo aí todo, dessa expressão toda, tem uma palavrinha que ela é a mais importante, que se eu tirar as outras, mesmo que não fique com total sentido, ainda assim, essa palavra, se ela ficar, você vai conseguir entender a frase. Por quê? Porque ela é a mais importante, ela é o núcleo, tá? Então, qual seria? Os alunos do 7º ano gostam de ler. Então, seria a palavra alunos. Alunos gostam de ler. Se eu, de repente, tirar esse núcleo e se dissesse os 7º ano gostam de ler. Então, você vai ver que está faltando alguma coisa nessa frase. Tá? Usa o quê? Então, você observa que tem essa lacuna. Isso porque eu tirei uma palavra, um sintagma, que a gente chama de sintagma, que é importante, que é o mais importante naquela construção ali, tá bom? Hoje eu vou deixar tudo para amanhã. Então, eu é o sujeito, vou deixar tudo para amanhã é o predicado. Então, observem aqui que nós vamos já falar em relação a essa posição do sujeito. Observe que o hoje eu coloquei como predicado, porque na verdade ele faz parte do predicado. Como é que eu faço para identificar um sujeito? Então, eu tiro daquele sujeito, eu tiro daquela frase o sujeito e tudo que ficar nela eu vou chamar de predicado, ou que vem antes ou que vem depois. Pego tudo e digo que ali é predicado. Por isso que a palavra hoje aí está com o nomezinho predicado, porque na verdade faz parte do predicado. Então, se eu retiro o sujeito, tudo que fica na minha frase eu classifico como um predicado, porque o predicado é tudo que eu digo do sujeito. E o que é que eu estou dizendo do sujeito aí? Vou deixar tudo para amanhã, tá bom? Vamos agora para a posição do sujeito na oração. Eu coloquei um pouco pequeno, que era para caber aí no slide. Tá bom? Mas vamos entender. Esse sujeito, ele pode vir no começo, no meio ou no final da frase. Tá bom? Então, eu tenho que ficar também atento em relação a isso. O sujeito, ele não vem sempre no início. Não, ele pode vir no começo, no meio ou no fim. Então, vamos observar aqui. Na oração, os termos possuem uma sequência natural, uma ordem direta. No entanto, a língua oferece a possibilidade de alguns termos aparecerem numa outra sequência, numa ordem inversa. O sujeito pode aparecer em 3 posições na frase. Antes do predicado, sequência natural dos termos, que é a ordem direta, que seria no início da frase. O aluno estudava atentamente. O aluno estudava atentamente. Então, o aluno aí é o sujeito. Uma observação e uma dica. Para você encontrar o sujeito, você faz a pergunta ao verbo. Qual é o verbo aí? Estudava, né? Então, você vai e pergunta. Quem estudava atentamente? O aluno. Então, a resposta aí, o aluno, é o seu sujeito. Então, se você tiver alguma dificuldade para identificar o sujeito, você faz a perguntinha ao verbo. Tá? Então, quem estudava atentamente? O aluno. Então, o aluno é o sujeito. E o restante aqui da frase, tudo que ficou é o meu predicado. Tá bom?
E observe que o sujeito aí está no início, no começo da frase. Depois do predicado, quando esse sujeito ele já vai vir no final. Exemplo, estudava atentamente o aluno. Então, observe que o aluno continua sendo o sujeito. No entanto, ele só está agora no final da frase. E eu posso fazer de novo a mesma pergunta. Quem estudava atentamente? O aluno. Tá bom? Então, observem aí que só mudou a posição, mas o sujeito continua sendo o mesmo. E tem uma outra possibilidade que é quando o sujeito vem no meio. Sequência não natural dos termos, que seria também uma ordem inversa. Atentamente, o aluno estudava. Atentamente, o aluno estudava. Então, observe que agora o meu sujeito ficou no meio da frase. Eu quebrei o predicado aí, colocando o sujeito no meio. Se eu te pedisse para você me dizer qual seria o predicado, como é que você ia dizer? O que vem antes ou o que vem depois? Nos dois casos, você vai pegar o que vem antes e o que vem depois. Por quê? Porque na frase, eu tiro o sujeito, tudo que fica é predicado, como eu já disse anteriormente. Então, se eu tirei o sujeito, tudo que ficou aí é predicado. Seja o que tem antes, seja o que tem depois. Eu pego tudo e classifico como predicado. Ok? Vamos ver aqui o núcleo do sujeito, que eu já expliquei para vocês, que seria a palavra mais importante. Então, o núcleo de qualquer termo é sempre a palavra principal dele. No caso do sujeito, seu núcleo é a palavra que está diretamente ligada ao conteúdo do predicado, mais especificamente ao verbo. Então, nós temos aí, ó, um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Um gato de pelos longos dormia no telhado da casa. Quem dormia no telhado da casa? Ou a pergunta que eu disse, caso você tenha alguma dificuldade em encontrar esse sujeito, faz uma pergunta ao verbo. Faz a pergunta ao verbo que você vai conseguir encontrar. Quem dormia no telhado da casa? Um gato de pelos longos, tá? Então, sempre tenha cuidado de classificar, de colocar todo o sujeito. Um gato de pelos longos. Tudo isso aí é sujeito. Só que observem aí que é um sujeito formado de várias palavras, mas dessas várias palavras, uma palavra é considerada a mais importante. E nesse caso aí é a palavra gato, que está destacada. Então, gato dormia no telhado da casa. Então, observe que, mesmo eu retirando todos os outros termos aí do sujeito, de pelos longos, e ficando só gato, por exemplo, a frase ainda assim teria sentido, a oração permaneceria com sentido. Agora, se eu colocasse a frase retirando esse núcleo, que é a palavra mais importante, de pelos longos dormia no telhado da casa. Então, isso de uma forma direta, não vou conseguir entender. Eu vou poder aí associar que esteja me referindo a um gato, mas a frase perde o sentido. Isso porque foi retirada dela a palavra-chave, a palavra mais importante. No caso aí, a palavra mais importante do sujeito é a palavra gato. Lembrando que nós estamos falando de sujeito, tá bom? Então, vocês observem aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Aqui, ó, isso aqui é o predicado. Em um outro momento, nós vamos estudar só sobre esse predicado. Todas as classificações que compõem esse predicado. No entanto, agora nós estamos nos voltando para o sujeito. Tanto é que nós vamos começar a ver as classificações do sujeito, porque eles vão se dividir em 5, tá? Então, nós vamos começar a ver esse sujeito a partir de hoje. Outro exemplo, meus 2 filhos moram longe de mim. Então, meus 2 filhos moram longe de mim. Quem mora longe de mim? Meus 2 filhos, é o sujeito. Então, qual é o núcleo aí? Filhos, porque é a palavra mais importante, tá bom? Então, nós temos aí a nossa primeira classificação. Tipos de sujeito, vamos ver primeiro esses dois. Sujeito simples e sujeito composto. Sujeito simples é aquele que apresenta um só núcleo, por isso que é importante eu saber reconhecer e identificar o núcleo.
uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Em nenhum momento eu devo associar um sujeito simples ou um sujeito composto relacionando a ideia de singular e plural. Não tem nada a ver aqui a ideia de singular e plural, tá bom? Então, quando eu digo um núcleo, é quando eu estou me referindo a um único elemento, a um único termo, tá bom? Se eu digo assim, os alunos chegaram cedo. Os alunos, nesse caso aí, é um sujeito simples. Por quê? Porque eu só tenho um núcleo. Qual é o núcleo? É apenas a palavra alunos, tá bom? Então, é só para que você entenda que você não possa em nenhum momento associar a ideia de simples e composto com singular e plural, tá bom? A motosserra tão grande e enorme é poderosa. Então, sujeito simples, explícito. Por que está explícito? Porque está claro aí, está aparecendo na frase. Porque nós vamos estudar também o sujeito oculto, tá? Que ele não vai aparecer na frase, mas a gente vai conseguir identificar com facilidade, tá bom? Então, nós temos aí a motosserra tão grande e enorme é poderosa. O que é poderosa, tão grande e enorme? A motosserra. Então, a motosserra é o meu sujeito e ele é simples, porque eu tenho apenas um núcleo, que é a palavra motosserra, tá bom? E o sujeito composto é aquele que apresenta dois ou mais. O homem e a motosserra são poderosos. O homem e a motosserra são poderosos. Então, observe que eu tenho dois núcleos aí, ó. Eu tenho a palavra homem e a palavra motosserra. Então, eu estou falando agora de duas coisas, de dois grupos, uma frase só. De dois elementos, tá? Então, homem, motosserra. São dois elementos, dois termos diferentes, tá bom? Então, se eu tenho esses dois termos, eu vou dizer aí eu tenho esses dois núcleos, eu vou dizer que eu tenho um sujeito composto. Se eu digo assim, as frutas e verduras da minha casa estão fresquinhas. O que está fresquinho? As frutas e verduras da minha casa. Então, observe aí que eu tenho dois núcleos, frutas e verduras. Então, se eu me referir a esses dois grupos, a esses dois termos, e eu tenho aí dois núcleos, então eu chamo de sujeito o quê? Composto. Entendido? Então, nós vamos estudar os outros tipos de sujeito em um outro momento, porque a gente vai ter um outro capítulo só para estudar dos outros tipos. Tá? Então, nós temos o simples e o composto, que são esses dois que nós vimos agora. Temos o oculto, ou desinicial, que pode ser chamado assim também. Temos o sujeito indeterminado e temos aí a oração sem sujeito. Então, esses outros tipos de sujeito, a gente vai ter também uma aula só para falar sobre eles, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem o vídeo ou então esclareçam, tirem suas dúvidas lá nas nossas aulas online, tá bom? Espero todo mundo lá, ok? E aí eu trouxe aí a nossa atividade, eu coloquei já aí a atividade do caderno 2, para que você possa registrar na sua agenda. Registre na sua agenda todas as suas atividades com a data e o horário em que essas atividades precisarão ser enviadas, tá bom? Para que você consiga e possa enviar direitinho na data e no horário corretos, ok? Eu coloquei aí caderno 2 ético, páginas 13 a 15 e na gramática, páginas 26 e 27, tá bom? Então, bons estudos, espero vocês nas nossas aulas online, tá bom? Beijo!